Vamos iniciar as nossas aulas de geografia na página 30, que nós vamos estar falando um pouco mais, né, sobre a importância dos oceanos e mares. Então, aqui na página 29, nós falamos sobre a importância e no final, cada um leu uma parte aqui onde falava sobre o que é, né, lançado, jogado nos mares e oceanos. Então, os materiais plásticos, como latas, metais, madeiras e material de pesca. Esgoto domésticos e industriais lançados nas águas oceânicas sem tratamento. Óleo e petróleo derramados por acidentes com navios-tanque. Lixo radioativo depositado no fundo do mar. E produtos agrotóxicos utilizados em plantações. Então, agora aqui na página 30, nós vamos dar continuidade. Então, aqui, ó, observe as fotografias a seguir. Elas retratam alguns dos impactos do lixo humano nas águas oceanas. Então, aqui está mostrando, né, o que acontece quando esse lixo ele é lançado nos oceanos. Então, nós temos aqui... E aqui outra imagem que é uma tartaruga, né, nadando meio ao lixo. Então, aqui, ó, tartaruga nadando em meio ao lixo no Oceano Atlântico. O lixo nos oceanos é uma ameaça às tartarugas, que muitas vezes morrem ao ingerir pedaços de plástico que confundem com a sua comida natural. Então, essa foto é de 2017. Então, assim, pra gente ver como que prejudica, né, os animais que são indefesos, que não tem nada a ver com a maldade do ser humano, acaba ingerindo esses lixos e muitas vezes acabam morrendo, né? Aqui nessa imagem, ó, é o caranguejo coberto de óleo devido a um vazamento de petróleo no Golfo da Tailândia. Cerca de 50 mil litros de petróleo bruto foram despejados no mar da Tailândia, foto de 2013. Mais uma vez o animal pagando, né, pela irresponsabilidade do ser humano. Agora vamos ver aqui no Saiba Mais. Estima-se que 80% dos lixos nos oceanos tenham origem terrestre. Entre as causas disso estão a gestão inadequada do lixo urbano e as atividades econômicas, indústria, comércio e serviço, portuárias e de turismo. A população também tem parte da responsabilidade pelo problema, devido principalmente à destinação incorreta de seus resíduos, que muitas vezes são lançados deliberadamente na rua e nos rios. Os 20% restante têm origem nos próprios oceanos, gerado pelas atividades pesqueiras, mergulho recreativo, pesca submarina e turismo. Como os cruzeiros, por exemplo. No ranking dos países mais poluidores dos mares, o Brasil ocupa 16º lugar na posição, segundo um estudo realizado por pesquisadores americanos e divulgado em 2015. Então, esse texto ele está mostrando para nós, né, a porcentagem de cada tipo de lixo. Então, assim, mostrando que através do turismo, através das indústrias, o comércio, o serviço também dos navios, cruzeiro, ou seja, e também, como a gente comentou, né, na nossa aula passada, das pescas, das pessoas que fazem, que usam a pesca até para se manter, para se sustentar e acabam deixando esses lixos que vão parar no fundo dos oceanos. Dando continuidade, aqui na página 31. Eles estimaram a quantidade de resíduos sólidos de origem terrestre que entram nos oceanos em países costeiros de todo o mundo. Aqui todos os anos são lançados nas praias entre 70 mil e 190 mil toneladas de materiais plásticos descartados. Ainda de acordo com esse mesmo levantamento, a China e a Indonésia, as Filipinas são as nações que mais jogam lixo nos oceanos, com até 3,5 milhões de toneladas de plástico por ano.
Então, aqui nós podemos observar a imagem, né? Aqui falou mais um pouquinho sobre as estimativas do lixo terrestre, né? Das pessoas, ou seja, que as pessoas acabam despejando lá. E que é maior, tá vendo? É a China, Indonésia e Filipinas. Então, aqui, ó, tá mostrando a imagem do lixo plástico flutuando em praia da Indonésia em 2013. Pessoal, olha quanto lixo. Agora vamos às atividades. Leia um trecho do texto Eu sou o oceano. Então, vamos lá. Eu sou o oceano. Eu sou a água. Eu sou a maior parte desse planeta. Eu sou a origem. Eu sou onde tudo começou. Mas os humanos, eles tiram mais do que precisam. Eles me envenenam e aí esperam que eu os alimente. Bem, não é assim que funciona. Se os humanos querem continuar existindo junto à natureza, comigo e a partir de mim, eu sugiro que ouçam atentamente. Eu só vou dizer uma única vez. Se a saúde da natureza não for conservada, os humanos não irão sobreviver. Após ler esse trecho de texto, vou pedir para que vocês deem a pausa e realizem as atividades somente da página 32. E eu vou estar voltando fazendo a correção com vocês, tá bom? Pessoal, voltando então aqui com a correção. Então, aqui tá falando o seguinte. Com base no texto, explique por que os oceanos e os mares são fundamentais para a manutenção da vida no planeta Terra. Então, assim, como nós falamos, eles têm diferentes sais minerais e ele exerce influência tanto no clima da Terra, regularizam as temperaturas, produzem oxigênio e abrigam inúmeras riquezas da flora e fauna. E são fonte de alimento para milhões de pessoas em todo o mundo. Como a gente comentou, né? A gente falou sobre a pesca. E isso faz com que muita gente sobreviva da pesca, né? Que seja a única fonte de renda para essas famílias. Na B. Com o lápis de escrever, destaque no texto a frase que indica a degradação dos oceanos pelas atividades humanas. Então, a frase é a seguinte: eles tiram mais do que precisam, eles me envenenam. Então, onde está essa frase? Está aqui, ó. Eles tiram mais do que precisam, eles me envenenam. Tá? Então, essa é a frase que é referente a B, né? Só que aqui vocês, com o lápis de escrever mesmo, vocês vão destacar. Pode ser como eu fiz aqui, ou pode ser circulando a frase. Agora, aqui na C. Que atividades humanas causam a poluição dos oceanos e dos mares. Então, o que acontece são, como a gente conversou, o descarte inadequado do lixo urbano, as atividades econômicas como indústria, comércio e serviços, portuárias e de turismo, e a pesca e o mergulho recreativo. A pesca submarina são exemplos de atividades humanas que geram lixo e poluição aos oceanos e mares, ou seja, são diversas, né, que causam esse mal aos oceanos. Agora aqui na 2. Leia o texto. Você sabia que existem ilhas de plástico? As sacolas plásticas embalam suas compras, podem ir parar no meio do oceano. É sério, nessas áreas elas formam grandes ilhas de lixo, ou melhor, regiões de alta concentração de plásticos. Você deve estar se perguntando como as sacolas podem viajar tanto. A resposta está no descarte sem qualquer cuidado, diretamente nas ruas, de onde podem ser arrastadas pelas chuvas até chegarem a um rio. E como os rios desembocam para o mar, pronto, lá estão elas. Então, tá falando, não é só esse lixo que vai parar no mar, não é somente o lixo que as pessoas que estão na praia ou os que estão em alto mar que deixam, né? As próprias pessoas que, se não tiver cuidado, jogar uma sacolinha na rua, ela vai parar no rio e do rio ela vai parar nos oceanos. Então, aqui na A, o tipo de poluição retratada no texto é da água, pois as sacolas vão parar no oceano,
do solo, pois as sacolas são jogadas no chão, do ar, pois as sacolas são carregadas pelo vento, e visual, pois as compras são embaladas nas sacolas. Então, aqui a resposta correta é a né, que é a poluição da água que a gente está falando sobre os oceanos e os mares. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento de dúvidas.